Olha, primeiro são perspectivas muito positivas. É importante a gente poder primeiro dar um destaque em relação ao ano de 2024. Quando a gente assumiu o Ministério, eu conversei com o presidente Lula da importância dos ministérios do setor portuário para a agenda do desenvolvimento do Brasil. Tanto é que não se pode falar no agronegócio sem falar no fortalecimento dos portos públicos brasileiros. E é assim que nós fizemos. Ao longo desses últimos 2 anos, nós estamos fazendo o maior volume de investimentos da história do setor portuário brasileiro. Para você ter uma ideia, quando o presidente Lula assumiu, nos 4 anos do governo anterior, foram investidos R$1 bilhão em investimentos públicos nos portos brasileiros. Em 2 anos do governo do presidente Lula, já foram investidos mais de R$3 bilhões e esse ano nós devemos investir mais de 2 bi nos portos públicos brasileiros. Quando a gente pega os investimentos no setor privado, você ter uma ideia, em 4 anos do governo anterior, foram investidos R$6,5 bilhões em investimentos privados no Brasil. Em 3 anos do governo do presidente Lula, nós vamos investir, a iniciativa privada, o setor produtivo, mais de R$40 bilhões. Ou seja, em 4 anos anterior, R$6,5 bilhões. Agora, em 3 anos, mais de R$40 bilhões. E o que é que isso significa? A reestruturação dos portos públicos brasileiros e privados, a importância que o Brasil tem na agenda do desenvolvimento mundial, e esses investimentos têm cada vez mais ajudado o agronegócio brasileiro, que no ano passado teve uma produção de mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Então é por isso que a gente precisa ter portos estruturados para cada vez mais ajudar a corrente de exportação e importação do Brasil. Cada vez mais a gente quer poder ampliar investimentos. Então, esse diálogo com o setor produtivo, o diálogo que o Ministério vem procurando ter para simplificar, desburocratizar, estar mais perto do setor produtivo, acelerando os empreendimentos, desburocratizando licenças ambientais. A gente tem estimulado uma agenda de crédito através do Fundo da Marinha Mercante. Isso tem trazido cada vez mais investidores nacionais e internacionais para poder prover investimentos no setor portuário brasileiro. E vou lhe dar, Karine, um dado que cabe uma reflexão. Para você ter uma ideia, nos 4 anos passados, diferente desses 3 anos agora, a gente está tendo um crescimento em média, mais do que o dobro. Terminamos o ano de 2024 com crescimento no setor portuário em mais de 5%. Um crescimento nos portos públicos em mais de 7%. E quando a gente pega os contêineres, ou seja, o crescimento do setor de contêineres nos nossos portos, um crescimento de 18%. Foi o maior da história do Brasil. Isso significa geração de emprego e renda, que eu digo sempre que é o maior programa social do Brasil. E nós temos uma grande carteira de leilões que a gente pode falar também. Vamos falar muito ainda sobre os portos, sobre esses leilões, mas eu vou começar já a chamar os meus colegas que já estão aí a postos, esperando para participar dessa entrevista. Então começo com a Rádio Nacional de Brasília, aí a gente fala com a Amazônia e Alto Solimões também, porque ela tá lá, Priscila Mazenotti. Um beijo para você, minha querida, um ótimo dia. Oi, Karine, bom dia para você, ministro, bom dia para o senhor também. O senhor está falando aí de portos, mas eu queria falar um pouquinho também de aviação, viu? Principalmente essa nossa aviação regional, a gente vai ter aí a fusão da Azul com a Gol. O senhor já disse que não deve haver aumento de passagens nesse momento, mas eu queria saber com relação aos outros aspectos, né? A oferta de serviço, serviço de bordo, atendimento, oferta de passagens. Como é que o Ministério está acompanhando aí essa fusão, ministro? Priscila, primeiro dizer que na nossa avaliação, a aviação brasileira e mundial, ela significa de utilidade pública. Hoje, 63% da aviação brasileira está nas mãos da Gol e da Azul.
e nós estamos falando mais de 35 mil empregos diretos que são gerados por essas companhias aéreas, fora os empregos indiretos que esse setor gera para a economia brasileira. Então, a nossa principal prioridade nesse momento é fazer com que as empresas elas possam se preservar e não passar por um processo de concordata ou, como diz no ditado popular, essas empresas quebrarem. Imaginem o caos no Brasil de um dia para a noite uma companhia aérea como a Gol fechar, não só as pessoas que trabalham na Gol ficarem desempregadas, mas isso traz um caos social muito grande para a economia brasileira. Além disso, isso causa também um grande prejuízo ao setor de turismo de negócios, não só do turismo de negócios, mas também do turismo de lazer. É por isso que a gente tem dialogado muito com as companhias aéreas no Brasil, para que a gente possa avançar no fortalecimento dessas companhias. A Latam hoje é uma companhia que passou por recuperação judicial, ela está muito maior do que saiu da recuperação, hoje é uma empresa consolidada. A gente tem conversado com o presidente da Gol e com o presidente da Azul. Eles entendem que essa possibilidade da fusão vai poder melhorar a governança das companhias, ou seja, ter mais capacidade e poder de fogo para poder comprar motores de avião, poder comprar os insumos que são servidos nas aeronaves, a exemplo de um refrigerante ou de algum biscoito. Isso significa um maior volume de compras para poder comprar muitas vezes mais barato, vai poder comprar novas aeronaves. Exemplo, uma coisa é uma companhia aérea chegar a comprar 20 aviões. Outra coisa é você ofertar uma proposta de compra de 60, 80 aviões. E além disso, melhorar a governança interna, procurando ampliar cada vez mais a integração de rotas regionais do Brasil. Então, eles iniciaram um debate no CADE. O CADE é que vai autorizar ou não a possibilidade da fusão. O que é que o governo brasileiro tem trabalhado nesse momento? Para fortalecer as companhias aéreas no Brasil. Eu conversei com o presidente Lula. A gente sabe que nunca houve isso. Para vocês terem uma ideia, a Europa ajudou as companhias aéreas, os Estados Unidos ajudou as companhias aéreas, mas o Brasil nada fez, sobretudo nos 4 anos anteriores. Agora, nós viabilizamos uma agenda de crédito na ordem de 4 bilhões de reais, que vão ajudar as companhias aéreas a poderem passar por um processo de recuperação. O processo ainda é embrionário, nós temos que aguardar, mas tem aí um ano para a gente poder fazer uma avaliação. Qual é a prioridade nossa nesse momento? É não deixar que essas empresas quebrem e prejudiquem a economia brasileira. Por isso que a gente tem buscado muitas alternativas para fortalecer a aviação no Brasil. E vou lhe dar um dado, Priscila, importante. Para você ter uma ideia, no ano passado, a aviação brasileira teve um crescimento de 14%. Quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, o ano de 2022, nós tínhamos 98 milhões de passageiros. Em 2 anos do seu mandato, nós chegamos a mais de 20 milhões a mais de novos passageiros ingressando na aviação do Brasil. Ou seja, saímos de 98 milhões de passageiros para mais de 118 milhões. Isso significa estímulo no turismo de negócio, no turismo de lazer, e vai movimentando a roda da economia, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil.